Boa tarde, Zé Neto. Boa tarde a todos os telespectadores, também todos os ouvintes do programa Olho Vivo da TV Diário do Sertão. Pois bem, Zé Neto e todos os nossos ouvintes e telespectadores, nessa semana foi divulgada a 7ª edição da pesquisa Raio-X do Investidor Brasileiro. Essa pesquisa é uma pesquisa realizada todos os anos pela Ambima e quem realiza as entrevistas é a Datafolha. Então, a Datafolha ouviu 5.814 pessoas das 5 regiões do Brasil entre os dias 6 e 24 de novembro de 2023. E essa pesquisa, o objetivo dela é trazer um panorama geral do comportamento da população brasileira a respeito de poupar e também de investir. Então, é uma pesquisa muito importante, eu considero ela a mais importante que é divulgada anualmente sobre a relação do brasileiro com o dinheiro e com os investimentos. E eu quero, nessa participação de hoje, apresentar para vocês que estão ligados no programa Olho Vivo os dados mais importantes, os dados mais relevantes dessa pesquisa que foi divulgada essa semana. É importante nós frisarmos que foram entrevistados brasileiros e brasileiras de 16 anos ou mais, de todas as classes sociais, classes A, B, C, D e E. E estima-se que a amostragem dessa pesquisa corresponda a 160 milhões de habitantes, de acordo com o censo de 2022, certo? Então, o primeiro dado que eu quero trazer para vocês é qual é o percentual da nossa população que investe. E aí a pesquisa revela que 37% da população brasileira investe. Um número bastante baixo, né? Nem 40% da população brasileira chega a investir. Ou seja, nós temos aí 63% de pessoas que não investem. A pesquisa também revela, vocês vão ver aí na próxima tela, a relação do brasileiro, né? O ato do brasileiro que conseguiu economizar. Então, 37% da população investe, né? Só que houve uma queda dos brasileiros que conseguiram economizar. Em 2022, a pesquisa apontou que 32% dos brasileiros conseguiu economizar. Já em 2023, né, final de 2023, foi quando foi feita essa pesquisa, houve uma redução aí de 32% para 30% dos brasileiros que conseguem economizar. Então, as pessoas conseguiram economizar menos, né, de 2022 para 2023. E esse ato de economizar, ele é importante frisar, por quê? Porque ele é o primeiro passo que se dá para se investir. Só consegue investir quem consegue economizar, ok? Como vocês vão poder ver aí na próxima tela, 42% das pessoas que economizaram, elas aplicaram as suas economias em produtos financeiros, ou seja, elas investiram. E aí vocês vão ver também que desses que investiram, né, vamos fazer aqui uma análise de como o brasileiro tem conhecimento sobre os investimentos. Na próxima tela vocês vão ver como é que o brasileiro mostra, né, quais são os produtos que o brasileiro mais cita quando ele é perguntado se conhece sobre investimentos. Então, nessa pesquisa, perguntado espontaneamente o que é que a pessoa conhece sobre o Brasil, sobre os investimentos, 22% da nossa população afirmou que conhece a caderneta de poupança. Então, a caderneta de poupança é o investimento mais conhecido dos brasileiros. 11% da população afirmou que conhece sobre ações na Bolsa de Valores. 11% dos brasileiros conhece sobre ações. 10% conhece sobre os títulos privados
A maior parte desses títulos privados são aqueles títulos bancários, né? CDB, LCI, LCA. Então, 10% da população afirmou conhecer esses investimentos. 10% da população também afirmou conhecer sobre fundos de investimento. 7% da população afirmou conhecer sobre os títulos públicos do Tesouro Direto, os títulos públicos que são oferecidos aos investidores via o programa Tesouro Direto. 7% afirmou conhecer sobre moedas digitais, essas moedas, né, o Bitcoin, a Ethereum. Então, 7% da população brasileira afirmou conhecer, né, sobre esse tipo de investimento. 5% acredita que investir reside em comprar e vender imóveis, né? 2% afirma conhecer sobre planos de previdência privada, que também é um tipo de investimento, e 1% dos brasileiros, quando perguntados sobre qual é o investimento que ele conhece, ele cita aí as moedas estrangeiras, o dólar, o euro, e 59% da nossa população afirma não conhecer nenhum tipo de investimento. Então, olha que dado interessante, né? 59% da nossa população afirma não conhecer nenhum tipo de investimento. E aí a pesquisa também sondou quais são os produtos financeiros mais utilizados pelos brasileiros. Qual é aquele produto financeiro que o brasileiro prefere na hora de investir? E olha aí, 25% da população brasileira, gente, investe ainda na caderneta de poupança. Da população investidora, ou seja, entre aquelas pessoas que investem, 68% optam pela poupança. 5% da nossa população investe em títulos privados, que são aqueles títulos bancários, né? Como eu já falei, CDB, LCI, LCA. Da população investidora, 13% investe nesses títulos privados. 4% da nossa população investe em fundos de investimento, aplica em fundos de investimento. Pegando a população investidora, né, que são aqueles 37% que investem, 12% aplicam em fundos de investimento. 4% da nossa população faz compra e venda de imóveis como investimento. Da população brasileira, esse número se mantém para 4%. Eu quero chamar a atenção aqui que da população investidora, 10% investe em moedas digitais, né? Dos que investem, 10% investem em moedas digitais, ou seja, em Bitcoin, em Ethereum, e 5% dos que investem nos títulos públicos e 7% investem em ações. Então, olha que interessante, gente. Das pessoas que investem aqui no Brasil, daqueles 37% que investem, pegando esse extrato e olhando no que é que eles investem, 10% investem em criptomoedas, 7% investem em bolsa e 5% investem em títulos públicos, ou seja, as pessoas investem mais em criptomoedas do que em ações na Bolsa de Valores, né? É um dado bem interessante. A pesquisa também interpelou aos entrevistados como é que eles decidem na hora de investir, como é que eles tomam conhecimento, como é que eles fazem para poder decidir onde é que eles querem investir. E aí, a pesquisa revelou que da população investidora, né, daqueles que investem, 28%, antes de fazer o investimento, preferem falar com o gerente, falar com o seu assessor de investimentos, pessoalmente, né, presencialmente, para depois fazer o investimento. 18% da população que investe, né, da população investidora do nosso país, afirmou que antes de investir, consultam amigos, consultam parentes, para depois fazer o investimento. 12% afirmou que antes de investir, eles consultam sites de notícias, ou seja, investem baseados em notícias. 12% também afirmou que na hora que vão investir, eles olham ali no aplicativo do banco, no aplicativo da corretora, qual é o investimento que está melhor ali e faz a aplicação sozinho, certo?
9% afirmaram não buscar nenhum tipo de informação na hora de investir. Ele vai lá, aplica e tchau, certo? É bem interessante também esse dado que a pesquisa nos trouxe. Sobre o destino dos investimentos, né? Quando as pessoas investem, elas sempre investem tendo como foco aplicar em alguma coisa, né? Colocar o dinheiro desse investimento em alguma coisa depois. Então, acerca do destino pretendido ao retorno dos investimentos, a maior parte da nossa população, né, 33% dos que investem, estão investindo para comprar um imóvel, estão investindo para a casa própria. 20% estão investindo para manter aplicado. Daí eu entendo que esses 20% que investem para manter o dinheiro aplicado são aqueles que pretendem levar o seu investimento para o longo prazo. 10% investem para poder fazer uma viagem, para poder fazer um passeio, para fazer uma atividade de lazer. 10% investem também, né, para poder comprar um carro, comprar uma moto, comprar um caminhão, ou seja, comprar um transporte. Olha que dado interessante. 9% dos que investem, investem pensando em usar esse dinheiro na velhice, como complemento para a aposentadoria. E aí tem muito mais outros motivos, né? 8% investem para depois abrir um negócio, 6% investem para investir depois na educação dos filhos, 5% investem para deixar para os filhos aquilo que investiu, 4% para reformar a casa, 2% para pagar as contas, 2% para investir em saúde e 5% não tem planos ainda sobre o que vai fazer com o dinheiro dos investimentos. A pesquisa, pela primeira vez, procurou medir qual é o estresse financeiro da população brasileira. A pesquisa, ela revelou que 34% da população brasileira gastou mais do que ganhou. Gastou mais do que a própria renda. É tipo assim, você ganha 1.000 e gasta 1.200. Então, 34% da nossa população, né, teve esse perfil de gastar mais do que ganhar, ok? E também, pela primeira vez, a pesquisa, ela procurou inferir, ela procurou descobrir qual é a quantidade de brasileiros que gostam de fazer apostas esportivas. Hoje em dia, a gente tem observado que o número de casas de aposta, o número de bets, principalmente esportivas, tem crescido muito, né? Bets para todo lado. E isso justifica-se pelo fato de ter muitos brasileiros que gostam de fazer esse tipo de aposta. Essa pesquisa da Ambima revelou que 22 milhões de brasileiros, o que corresponde a 14% da população, fizeram pelo menos alguma aposta online em 2023. Então, os brasileiros têm começado, né, têm apostado bastante nessas bets. E aí, quando a gente faz um contraponto entre aqueles que estão apostando e aqueles que estão investindo, a gente vê que há muito que se evoluir, né, nessa questão aí. Porque o dinheiro da aposta é aquele dinheiro que você não sabe se volta, né? E a gente tem o quê? A gente tem 22% da nossa população apostando aí regularmente. Então, aliás, 14% da nossa população apostando aí regularmente numa coisa que você não sabe se volta. Sendo que, tipo, 7%, metade disso está investindo em ações na Bolsa de Valores, né? Então, há um caminho muito longo ainda a se percorrer acerca da relação, né, de se melhorar essa relação do brasileiro com o dinheiro e com os investimentos. Então, essa pesquisa, gente, é uma pesquisa muito interessante, que ela é realizada todos os anos, é uma parceria da Ambima com o Datafolha, e nessa semana saiu a versão 7 dessa pesquisa. Esse é o 7º ano consecutivo em que a pesquisa é publicada no Brasil e é muito interessante. Se você quiser saber mais informações sobre essa pesquisa, vai lá no site da Ambima e aí você vai encontrar facilmente. Ou então você vai lá no Google e coloca
raio-x do investidor brasileiro, que lá tem muitos dados importantes. Eu trouxe aqui alguns extratos dessa pesquisa, mas lá tem muito mais informações de como o brasileiro costuma se relacionar com o dinheiro, né? Como o brasileiro tem se relacionado com o dinheiro e também com os investimentos. Obrigado, Alan Nascimento. Bom final de semana e até a próxima. Até a próxima. Um forte abraço a todos.